Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 281º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 29 e 30, livro de Amós, capítulo 1, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 3, versículos 21 a 38. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 29 e capítulo 30. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia.
Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade, os irmãos de vocês que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche entre todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que estão no meio de vocês e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia, que o Senhor faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. O falso profeta Semaías. A Semaías de Neelão, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiadá, para que na casa do Senhor você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetiza no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O sacerdote Sofonias leu esta carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: mande dizer a todos os exilados: assim diz o Senhor a respeito de Semaías de Neelão, visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado e fez com que vocês confiassem em mentiras. Assim diz o Senhor: eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Deus promete restaurar o seu povo. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreva num livro todas as palavras que eu lhe falei. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Farei com que voltem para a terra que dei aos seus pais, e eles a possuirão. São estas as palavras que o Senhor falou a respeito de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos um grito de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança. Por que, então, vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço de vocês e despedaçarei as correias, e nunca mais estrangeiros irão escravizar este povo, que servirá ao Senhor seu Deus e também a Davi, que lhes darei como rei. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem se atemorize, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se você fosse um inimigo. O castigo foi cruel por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável. Por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados, é que eu fiz estas coisas. Por isso, todos os que a devoram serão devorados, e todos os seus inimigos serão levados, cada um deles, para o cativeiro. Aqueles que a despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que a saqueiam. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Os seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime e ele chegará perto de mim. Pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Esse capítulo faz referência a várias cartas. Uma de Jeremias aos exilados, conforme versículos 1 a 23, incluindo uma mensagem referente aos falsos profetas na Babilônia, aos quais ele respondeu, conforme versículos 15 a 23. Uma de Samaías aos sacerdotes do templo acerca de Jeremias, o qual leu a carta, conforme versículos 24 a 29. E uma de Jeremias para os exilados acerca de Samaías, conforme versículos 30 a 32. Naqueles dias não era difícil manter correspondência, assim, em razão das constantes missões diplomáticas entre Jerusalém e Babilônia, conforme versículo 3. Além disso, Jeremias tinha amigos em cargos altos no governo. Exposição bíblica dos versículos 1 a 14. Algum tempo depois da deportação de 597 a.C., Jeremias enviou uma carta aos exilados na Babilônia, dizendo-lhe como se comportar na nova terra.
Por ter o coração de um verdadeiro pastor, o profeta queria instruí-los e encorajá-los na nova vida na Babilônia. Regidos por leis especiais acerca de coisas puras e impuras, os judeus teriam dificuldades ao se ajustar àquela sociedade pagã. Em a exposição bíblica dos versículos 15 a 23, os falsos profetas na Babilônia estavam dando esperanças vazias às pessoas acerca de Jerusalém e Judá. E essas palavras chegaram a Jeremias. Sim, o rei Zedequias continuava no trono e os judeus ainda estavam vivendo em Jerusalém. Mas isso não era garantia de que a cidade e a nação seriam poupadas. As pessoas que permaneciam na terra eram os figos ruins que deveriam ser jogados fora, conforme versículo 17 e também capítulo 24. O importante não era o que aconteceu ao povo na terra, mas o que os exilados fariam com a palavra de Deus. Se obedecesse ao Senhor, Ele cumpriria seu propósito e os abençoaria. A exposição bíblica dos versículos 24 a 32, essa advertência de Jeremias era uma resposta a Samaías, outro falso profeta na Babilônia, que havia escrito cartas em nome do Senhor ao povo em Jerusalém. Nessas mensagens, ele exortava o povo a prender Jeremias, alegando que ele era louco. O sacerdote Sofonias permitiu que Jeremias lesse a carta, conforme capítulo 21, versículo 1. Por Samaías ter seguidores na Babilônia, Jeremias alertou os exilados de que ele era um rebelde contra Deus e garantiu que o Senhor não o enviara nem lhe dera qualquer mensagem. Samaías seria julgado por seus pecados, morrendo seus filhos na Babilônia e nunca vendo novamente sua terra natal. Compreendendo o versículo 32, o que a vida faz para nós depende, em qualquer parte, do que ela encontra em nós. Se buscarmos o Senhor e quisermos o que Ele tem de melhor, então as circunstâncias vão nos edificar e nos preparar para o que Ele tem planejado. Entretanto, se nos rebelarmos ou se buscarmos caminhos mais rápidos e fáceis, então as circunstâncias nos destruirão e nos alijarão do futuro que Deus quer que desfrutemos. Lembramos-nos de que o mesmo sol que derrete o gelo também endurece o barro. Os pensamentos e planos de Deus concernentes a nós vêm de seu coração e nos levam à sua paz. Então, por que procurar por substitutos? Compreendendo o versículo 30, trago a exposição bíblica do capítulo 30, versículo 1 ao capítulo 33, versículo 26. Esses capítulos descrevem a glória do amanhecer de um novo dia para o povo de Israel, não apenas para aqueles exilados na Babilônia, mas também para os judeus nos últimos dias, antes da volta do Senhor. O estudo de Jeremias revela que ele tinha dois horizontes em vista, o mais próximo do retorno dos exilados a Judá e outro mais distante, ou seja, o reagrupamento de Israel, vindo das nações da terra, no fim dos tempos. É a exposição bíblica dos versículos 1 a 24. As palavras registradas em capítulo 30, versículo 1 ao capítulo 31, versículo 25 foram recebidas por Jeremias enquanto dormia. Referência capítulo 31, versículo 26. O Senhor às vezes fala aos seus servos em sonhos, conforme Daniel 10, versículo 9, Zacarias 4, versículo 1. Deus instruiu Jeremias a escrever suas palavras em um livro rolo para que a nação tivesse um registro permanente das promessas divinas ao povo, conforme capítulo 36, versículos 1 a 4. Exposição bíblica dos versículos 4 a 11. Quando os profetas usavam a expressão naquele dia, versículo 8, geralmente estavam se referindo a um tempo futuro, quando Deus julgará as nações do mundo e restaurará os judeus à sua terra. Antes de Israel ser liberto, entretanto, todas as nações da terra experimentarão um tempo de angústia para Jacó, conforme versículo 7, expressão que descreve o tempo de tribulação que virá sobre a terra. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Nos dias de Isaías, Judá
era uma nação doente, conforme Isaías 1, versículo 5 a 6, por causa do ministério superficial dos falsos profetas. Jeremias 6, versículo 14, capítulo 8, versículo 11, a doença tornou-se pior nos dias de Jeremias, levando a uma ferida incurável, conforme capítulo 10, versículo 19, capítulo 14, versículo 17, capítulo 15, versículo 18. Essa chega a se agravar a tanto que nenhum medicamento poderia curar a nação. Por sua vez, os aliados nos quais os líderes judeus haviam confiado abandonaram Judá à própria sorte. O Senhor lembrou os judeus de que Ele é que havia usado as outras nações para feri-los por causa de sua desobediência a Ele, conforme capítulo 30, versículo 14. A exposição bíblica dos versículos 18 a 24, Jeremias utilizou a imagem da tempestade, conforme versículo 23, que ele havia usado anteriormente, conforme capítulo 23, versículos 19 a 20, para descrever o ataque babilônico. Mas aqui ele relaciona isso com a provação dos dias vindouros, conforme versículo 24. Deus prometeu que Jerusalém e as cidades de Judá seriam reconstruídas e que a sorte do povo seria restaurada. Seu pranto transformaria em alegria e seus filhos desfrutariam outra vez de uma vida normal. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, trago o versículo 24.b. A profecia de Jeremias pode ser resumida da seguinte maneira: o povo de Judá e Jerusalém enfrentaria terríveis provações nas mãos dos babilônios. Eles acabariam usando o jugo gentil, sofrendo as feridas causadas por seus pecados e enfrentando a tempestade da ira de Deus, mas o Senhor, por fim, os livraria, lhes quebraria o jugo, curaria suas feridas e traria paz após a tormenta. Tudo isso prenunciava o que acontecerá aos judeus no fim dos tempos, quando passarão por tribulações, encontrarão o Rei Messias e entrarão em seu reino. Aleluia! Vamos para a leitura no livro do profeta Amós, capítulo 1. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Ameaças contra diversas nações. Síria. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biquiate-Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Filístia. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá as suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Tiro. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá as suas fortalezas. Edom. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo,
porque perseguiu o seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. Amon. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade para ampliarem as suas fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá as suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Amós, capítulo 1, trago a exposição bíblica do capítulo 1, versículo 2 ao capítulo 2, versículo 3. Por 8 vezes Amós usou a frase, tem cometido tantos pecados, tanto mesmos, conforme versículo 3, na versão Nova Tradução da Linguagem Hoje. Que ela tem mais este sentido literal, por 3 transgressões e por 4. Expressão idiomática judaica que significa um número indeterminado que finalmente chegou ao fim. Deus é paciente com os pecadores, conforme 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mas ele marca o que eles fazem e sua paciência no final acaba. Exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Deus queria chamar a atenção das nações, mas o povo não estava ouvindo. Era possível a qualquer pessoa ouvir o rugido de um leão ou o estrondo do trovão e saber que o perigo estava se aproximando, porém Deus estava falando, trovejando, acerca de Jerusalém, pois o juízo sempre começa na casa do Senhor. Referência 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 3 a 15. Damasco era a capital da Síria, um dos inimigos persistentes dos judeus. Amós denunciou os sírios pelo tratamento desumano que davam aos judeus que viviam em Gileade, a leste do Rio Jordão. Eles cruelmente esmagavam as pessoas como se elas não passassem de talos de grãos. Compreendendo o versículo 4, a expressão porei fogo, conforme versículos 4, 7, 10, 12, 14 e capítulo 2, versículos 2 e 5, significa enviaria o juízo, pois o fogo representa a santidade e o juízo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 6 a 8, Gaza, Asdod, Ascalon, Gat e Ecrom eram as 5 principais cidades filisteias, conforme Josué 13, versículo 3. E Amós denunciou todas elas pelo vil comércio de vidas humanas. Os filisteus invadiam aldeias judaicas e capturavam pessoas para serem vendidas como escravas. Compreendendo o versículo 6, ao longo da história antiga de Israel, a escravidão foi praticada, mas a lei de Moisés tinha instruções claras acerca da maneira como os escravos deveriam ser tratados. As regras permitiam a escravidão, mas, ao mesmo tempo, protegiam os escravos. Obrigar um prisioneiro de guerra a trabalhar era uma coisa, mas sequestrar inocentes e mantê-los como gado era outra, completamente diferente e condenada. Nem Jesus nem os apóstolos denunciaram abertamente a escravidão, mas deixaram claro que todos são pecadores a quem Deus ama e que todos os salvos são e iguais em Cristo, conforme Gálatas 3, versículos 26 a 29. Exposição bíblica dos versículos 9 e 10. A profecia de Amós passou de Damasco, no nordeste, para as cidades filisteias, no sudeste. Em seguida, ele mirou a Fenícia, ao norte, e sua principal cidade, Tiro. Durante os reinados de Davi e Salomão, Israel desfrutou de uma relação calorosa com o povo de Tiro, conforme 1 de Reis, capítulo 5, versículos 1 e 2. Amós chamou-a de Aliança dos Irmãos, conforme a tradução Almeida Corrigida Fiel.
sugerindo que o acordo era mais do que uma aliança, mas envolvia parceria amigável, cuja profundidade ia além da diplomacia e da política. Mesmo não concordando com suas práticas religiosas ou estruturas sociais, pessoas de diferentes nações ainda podem tratar umas às outras como seres humanos. Tiro, no entanto, cometeu os mesmos pecados que as cidades filisteias, como a venda de cativos judeus como escravos para os edomitas. Referência a Amós 1, versículo 6 a 8. Compreendendo o versículo 11, neste versículo Amós condenou os edomitas por seu ódio renitente contra os judeus. Esse ódio ardente receberia castigo justo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 13 a 15. Os amonitas, conforme versículos 3 a 15, e os moabitas, conforme capítulo 2, versículos 1 a 3, eram descendentes de Ló, por meio de sua união incestuosa com suas filhas. Referência a Gênesis 19, versículos 30 a 38. Eles eram um povo cruel, arqui-inimigo dos israelitas, conforme Deuteronômio 23, versículos 3 a 6 e 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Amós, capítulo 1, trago o versículo 14. O profeta anunciou que uma tempestade de juízo viria sobre o povo de Amon e que sua capital, Rabá, seria destruída. Isso aconteceu quando os assírios devastaram aquela terra em 734 a.C. Não só Amós prenunciou a destruição da terra, mas Ezequiel também. Referência a Ezequiel 25, versículos 1 a 7. Vamos para a leitura no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 a 38. O batismo de Jesus. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. A genealogia de Jesus Cristo. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era conforme se pensava: filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 3, versículos 21 a 38, trago o versículo 22. Quando nosso Senhor saiu da água, o Pai falou do céu e o identificou como seu Filho amado, e o Espírito desceu visivelmente sobre ele, em forma de uma pomba. Aqueles que negam a Trindade têm dificuldade para explicar esse evento.
Essa é a primeira de 3 ocasiões registradas em que o Pai fala dos céus. A segunda ocorreu quando Jesus foi transfigurado, referência capítulo 9, versículos 28 a 26, e a terceira durante sua última semana antes da crucificação, referência João 12, versículo 28. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 3, dos versículos 21 a 28, com a exposição bíblica dos versículos 23 a 28. Nesse ponto, Lucas interrompe sua narrativa para registrar a genealogia de Jesus. A genealogia em Mateus 1, versículos 1 a 17, começa com Abraão e vai até Jesus, enquanto a de Lucas parte de Jesus e volta até Adão. Mateus enumera a genealogia de José, legalmente o pai adotivo de Jesus, enquanto Lucas registra a genealogia de Maria, sua mãe. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.